Descerá Jesus a essa terra? Cristo voltará a essa terra? Aquela pedra representa o reinado de Cristo Jesus. E a pedra, ela simboliza a eternidade, porque o reino de Deus será eterno, não é? O que era a pedra no dizer de Pedro? Está lá no capítulo 2 de 1 Pedro, verso 3 e 4. Vamos ler aqui. Nós vamos ler poucos versos, viu? Iremos ler poucos versos, não muito, para que nós ficamos dentro do plano que nós estabelecemos aqui. Segunda carta de Pedro. Pedro aqui vai dizer o que era a pedra, o que ela representa. 1 Pedro, é tudo tudo ao vivo, né? Nada aqui é editado. Então, vocês saberão como é que nós estudamos a Bíblia, né? Vamos lá buscar os textos, a fim de que possamos completar o estudo, e vocês ficarão sabendo, depois poderão ver na Bíblia, porque eu vou citar aqui o capítulo e o verso. Então, quem era a pedra no dizer de Pedro? É 1 Pedro, capítulo 2, 3 e 4. Caiu aqui meu guia de estudos. Vou repetir aqui para vocês guardarem, né? Quem era a pedra no dizer de Pedro? Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, 3 e 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, 3 e 4. Vamos conferir? Primeira carta de Pedro, 2, 3 e 4. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Então, estude assim mesmo, viu? Esse aqui é um estudo bíblico que nós vamos passar para os irmãos. Esse estudo, quando nós passamos nas casas das pessoas, que nós fazemos isso cerca de 40 anos, é assim mesmo, né? A gente diz o texto, procura na Bíblia e vamos, né? 2, 3 e 4. Está aqui, ó. A Bíblia, ela fala mais alto. Está toda velhinha, está todo desgarçado, ó, mas ela que fala, não sou eu que falo. No estudo anterior eu tive que falar, mas citei lá o capítulo, né, porque um estudo é meio longo, né, e nós não podemos ali passar muito tempo aqui. Nas casas a gente passa cerca aí de 45 minutos, um pouco mais, porque lá nós vamos detalhar o estudo, né, para que a pessoa possa compreender. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegamos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então aquela pedra representa quem? Representa o reinado de Cristo. Certinho? Deu para compreender? Então, é a primeira carta de Pedro, no seu capítulo 2, verso 3 e 4. Pedro ali interpreta a pedra como sendo o próprio Jesus Cristo. Nós não vamos ler todos os versos que falam desse mesmo assunto, certo? Então fala aqui, olha, descerá Jesus a essa terra? Está lá no capítulo 4, verso 16, da primeira carta aos Tessalonicenses, né? Então, é isso que nós vamos ver agora. Se Jesus voltará a essa terra. É isso que iremos ver agora. No capítulo 14 de João, dos versos 1 a 3, fala assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
Credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Então esse verso aqui, ele fala sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, se ele vai voltar a essa terra ou não. E agora nós vamos para a próxima pergunta. Como virá o nosso Senhor Jesus? Como ele virá? Está no livro de Atos, capítulo 1, de 9 a 11. Eu vou contar aqui. Então aqui, Cristo estava subindo para os céus à vista dos seus discípulos e também de uma grande multidão. Aqui fala de como Cristo vai vir a essa terra. E ali diz o seguinte, olha, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Ora, esse Jesus que foi assunto aos céus, que foi elevado aos céus, há de vir, da mesma maneira como viste subir. Então aqui, os próprios anjos disseram que Cristo irá voltar. No livro de Atos, capítulo 1, verso 9 a 11. Diferentemente da interpretação de alguns irmãos bondosos e cristãos que dizem que haverá um arrebatamento secreto, nesse verso aqui já derruba por terra essa interpretação desses nossos bondosos irmãos. Não estou aqui fazendo uma crítica, não é? Mas a Bíblia diz que ele subiu em corpo, né? E virá da mesma forma como viste subir. É isso que o primeiro verso aqui está dizendo, né? Mas existem outros versos, né? Existem outros versos. Há também no livro de Lucas, capítulo 24, verso 39 a 41. Podereis ler ali. O próximo verso está em Atos 1, verso 7, já lemos. O próximo está em São Mateus 24, 30. E depois, no capítulo 25, 31. Depois em Lucas 21, 27. Aqui fala que ele virá em corpo, virá acompanhado dos seus anjos e com uma grande multidão de anjos. Eu vou repetir aqui os outros textos, né? Para ficar mais fácil dos senhores poderem aí ver na Bíblia, né? Então, Jesus Cristo virá em corpo, diante de todos nós, não é? E ali, depois, nos outros versos, ele fala que virá em corpo, está lá no livro de Atos, capítulo 1, de 9 a 11, e depois, para confirmar, no livro de Lucas, capítulo 24, versos de 39 a 41. Visto por todos, está em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. E depois Mateus 24, verso 30. Guardaram aí? Marcaram? Tem que ter papel e caneta, né? Mas os senhores e senhoras poderão ver depois. Ele virá acompanhado dos seus anjos, né? Já repetimos aqui. Isso está em São Mateus, capítulo 25, 31. Já dissemos, né? O outro texto, ele virá em glória. Ele está no livro de Lucas, capítulo 21, 27. Próxima pergunta, o que ocorrerá quando Jesus voltar? Isso aqui está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Eu vou ter que ler aqui, não precisaria ler, não é? Mas, para não fugir aqui à regra, né? Primeira carta de Paulo à igreja que estava
em Tessalônica. Vamos lá. Aqui é um estudo bíblico, né? Então, nós temos que repetir aí o verso várias vezes para que os irmãos possam guardar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Colossenses, Tessalonicenses, na primeira carta, do capítulo 4, verso 16. Marcaram aí? Capítulo 4, verso 16. Vou ler aqui a pergunta, que é de extrema relevância. Descerá do céu o Senhor Jesus Cristo? Já dissemos que ele virá com uma miríade de anjos, né? Aqui Paulo também fala da volta de Jesus, que está na primeira carta, capítulo 4, verso 16 a 17. Olha só o que fala aqui o apóstolo São Paulo fala. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para morarmos com ele. Então veja, Jesus Cristo vai voltar. Todos os que estavam mortos, que morreram em Cristo, irão ressuscitar incorruptivelmente, como Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 15. Então, os mortos vão ressuscitar, né, incorruptível. Serão as mesmas pessoas, mas incorruptível. E depois, os vivos não morrerão. Serão transformados num abrir e fechar de olhos, como Paulo fala lá em Coríntios. Primeira carta, no capítulo 15. Então é isso. E os dois grupos, né, os que estavam mortos e os que estavam vivos, serão levados para os céus, para viverem com Cristo. Então, não será um arrebatamento secreto. Vou repetir, lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7 diz: Ei que vem com as nuvens, ou seja, com anjos, e todo olho verá. Não está dizendo que algumas pessoas vão ver, mas todo olho verá, até mesmo aqueles que mataram o próprio Mestre. A saber, Anás, Caifás, todo aquele conselho que deliberaram para que Cristo fosse morto. Não é? Vou ler aqui ainda umas poucas passagens, como eu já disse, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, como eu já havia dito. Quero dizer aos senhores que esse estudo, nós demos esse estudo durante 40 anos, não é? Não são poucos, não são poucos anos, são 40 anos que nós fazemos esse tipo de trabalho. Então, na primeira carta de Paulo à igreja que estava em Coríntios, né? Capítulo 15, vou repetir, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 52. Já achei, viu? Eu que estava um pouco atrofiado, né? Porque a gente deu uma paradinha ali, em virtude de um problema que tive, não vou dizer aqui o qual, para não tomar tempo dos senhores e das senhoras. Capítulo 15, verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ressoada a trombeta, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Verso 52, do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Então veja, eu quero terminar, se não der para terminar dentro do tempo concorrido, iremos resumir, mas vai dar até 20 minutinhos, agora são 15 minutos e 23 segundos. O que vai acontecer com os ímpios? Nós vamos ler o verso, capítulo 2, verso 8, da segunda carta aos Tessalonicenses. Então, nós vamos voltar aqui um pouco, ou vamos adiante, não é? Está lá na frente. Tessalonicenses está na frente. Deixa eu recostar um pouco aqui, para que eu possa descansar um pouquinho, meus queridos. Para que eu possa descansar um pouco. Aqui nós estamos diante de uma classe, isso aqui é uma classe bíblica, viu? Isso aqui é uma classe bíblica virtual que estamos fazendo aqui com os senhores e com as senhoras, né? Então vamos lá. Eu disse, já lemos o capítulo de 1 Coríntios, né? Agora vamos ver qual será o destino dos ímpios, aqueles que viveram à margem da lei de Deus e dos propósitos de Deus. Está na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Deixa o seu Walter Silva procurar aqui, tá bom? Tenha um pouco de paciência aí, porque nós vamos concluir o estudo. Se ficar aí alguns poucos versos, né? Nós vamos completar no próximo estudo, que vai ser sobre os sinais da volta de Jesus. E nós vamos terminar aqui o estudo de hoje. Eu disse, 2 Tessalonicenses. Nós vamos chegar lá. Se não der para chegar, eu vou contar aqui. Chegamos. Olha como é gostoso, né? A gente vê aqui as folhas, olha só. Verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Então os ímpios serão destruídos para sempre. Não haverá segunda chance. Essa parte iremos ver depois. Mas os ímpios serão destruídos somente por contemplar o rosto de Cristo, majestoso, glorioso, rodeado por uma milícia, por muitos anjos, ao som de trombeta, zunido, que será um estrondo que vai acontecer. E os ímpios não suportarão olhar para Jesus e também para os seus anjos, né? Então, nós completamos o estudo de hoje, não é? E vai faltar somente 2 textos. Apocalipse, capítulo 6, verso 15. Então, vamos lá? Apocalipse 6, verso 15. Apocalipse 6, verso 15. Apocalipse 6, verso 15. Esse é um grande paradoxo, viu? Apocalipse 6, verso 15 a 17. Verso 6, 15 a 17. Então, olha aqui que fala. É aquilo que nós já dissemos. E disseram aos montes e os rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, os ímpios vão pedir para que os montes caiam sobre eles,
porque não suportarão ver a glória de Deus. Isso aqui é um paradoxo, né? E para completarmos o paradoxo, vamos ver Isaías 25, 9. Isaías 25, 9. No próximo estudo, estejais aí com papel e caneta, tá bom? Isaías 25, verso 9. Vamos ver agora o que vai acontecer com os justos, né? Os ímpios vão pedir para serem mortos. E os justos que estavam aguardando aí a volta de Jesus, eu já dei aqui um spoiler, né? Isaías 25, verso 9, o seu Walter Silva está procurando. Eu queria deixar tudo marcado na Bíblia, né? Mas aí os irmãos não iam sentir o gostinho de ver aí, ó. Tá sentindo aí, ó? É assim que estuda mesmo, né? 25, verso 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o Senhor Deus, a quem nós esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e alegraremos. Então, no grupo anterior, dos ímpios pedirão que sejam mortos. No grupo daqueles que aguardavam a Jesus, irão se alegrar. Esse é o paradoxo do qual nós falamos, né? Então, até o próximo estudo, que vai ser sobre os sinais da volta de Cristo, né? Certinho? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.